Esta semana, um assunto dominou o noticiário internacional. Os protestos que se espalharam por mais de 100 cidades dos Estados Unidos, depois que um tribunal decidiu não indiciar o policial branco que matou um jovem negro desarmado em agosto. O caso reacendeu a discussão sobre a violência racial, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. E aqui no Brasil, a Anistia Internacional tem uma campanha justamente sobre esse tema, a campanha Jovem Negro Vivo. E aqui no estúdio eu recebo agora o assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional, Alexandre Siconello. Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Alexandre, olha só, isso que aconteceu nos Estados Unidos acontece em todo o mundo, a gente viu, acontece aqui no Brasil. Qual é a diferença, a especificidade de lá e de cá? Então, o Brasil, os jovens negros são as principais vítimas dos homicídios no país, né? De 30 mil homicídios de jovens, 77% são jovens negros. A grande diferença é a indiferença, né? No Brasil, a gente não tem uma reação dessa, nem por parte da sociedade civil, nem uma repercussão como teve nos Estados Unidos, quando um jovem negro é morto pela polícia em situações suspeitas. Essa mobilização, então, americana é um caso específico deles. É um caso que, assim, nos Estados Unidos você tem uma tradição realmente, né, do movimento negro, do movimento de direitos civis, se colocar contra o racismo de forma mais evidente na opinião pública e também contra a violência letal que os jovens americanos vêm sofrendo, jovens negros em especial. No Brasil, a gente tem essa indiferença que a gente não está conseguindo romper, né? São 30 mil jovens assassinados todos os anos, né? Acontece diariamente nas favelas e principalmente nas periferias do Brasil. E esses 30 mil jovens, quantos são negros? 77% são negros. 77%, então de cada 10, 7 de cada 10 assassinatos, 10 são negros. De cada 10 assassinatos, por volta de 7 ou 8 são negros, dos assassinatos de jovens, né? O que a gente vê também no Brasil, você tem na violência policial, né, comparando com os Estados Unidos, a polícia brasileira mata de 5 a 6 vezes mais do que a polícia americana. Fica claro uma questão racial, então, no Brasil? Tanto na abordagem, né, assim, se a gente for pensar, né, o racismo existe em diversas áreas. No caso da violência policial, a abordagem policial vê o jovem negro como um suspeito potencial, há uma certa criminalização dessa juventude negra, tanto na abordagem e também na violência letal. A gente tem poucos dados hoje no Brasil sobre o perfil da vítima de violência letal da polícia, mas os dados que a gente vê que a maioria dos jovens, né, das pessoas que estão sendo mortas pela polícia, são jovens e são jovens negros. Alguns grupos de direitos humanos têm falado em extermínio da juventude negra. Isso é adequado, esse termo? Isso é adequado. Se a gente pega até do ponto de vista demográfico, esse número essa escala é tão grande que em algumas cidades, né, você tem uma diminuição mesmo de jovens negros em determinadas idades, de 15 a 29 anos, em razão dos homicídios. Hoje, os homicídios são por volta de 40% da causa de morte dos jovens no país. Esse caso de Ferguson nos Estados Unidos, ele ajudou a dar visibilidade para essa questão? Vocês também têm uma campanha aqui, né, Jovem Negro Vivo. Você acha que isso engrossa um pouco a fala em favor dos direitos humanos? Com certeza. A gente teve recentemente no Rio de Janeiro, né, o caso do DG, que era um dançarino de um programa de televisão, que foi morto. Se seguiu um protesto também grande na comunidade Pavão Pavãozinho. Mas o que acontece no Brasil, você tem uma impunidade muito grande, né? Até hoje esse caso ainda não foi investigado, ainda você tem um inquérito policial. A mídia tem dificuldade de tratar desse tema? Acho que a mídia tem dificuldade de falar de racismo, né, de falar de violência policial, de encarar que a polícia tem que agir dentro da legalidade e que a polícia brasileira age sim baseado num perfil racial, né? Ela aborda mais os jovens negros, ela criminaliza espaços como favelas e periferias. Isso tem que mudar. Quando a gente fala em violência racial, então, políticas públicas que têm sido feitas até pela Secretaria, por exemplo, de Igualdade Racial, ela ajuda também a combate à violência nesse caso? São essenciais. 2 tipos de políticas. Uma política de redução de homicídios. Isso não tem sido a agenda prioritária da segurança pública, reduzir os homicídios. E, de outro lado, políticas de promoção da juventude, de combate ao racismo. Porque o racismo, ele faz com que essa indiferença permaneça na sociedade e faz com que as autoridades não priorizem políticas públicas de redução de homicídios. Porque quem mais está morrendo são os jovens negros. Alexandre, muito obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde.